Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Louvado seja Deus por essa manhã, ajeitando aqui para iniciar essa live do Pão Diário. Deus seja louvado, o amor do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas. Glórias a Deus. Eu quero fazer uma oração para iniciar, Sempre falando com o Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, sempre agradecendo a Deus por esse momento do Pão Diário, Em nome de Jesus. Eu quero hoje, já estar lembrando, hoje é quarta-feira, os amados, que o culto de hoje, é culto da vitória com a nossa pastora Simone. Simone vai estar ministrando a palavra de Deus, uma bênção de Deus, um vaso nas mãos do Senhor. Eu quero te convidar a ir ouvir a palavra de Deus. Deus usa essa moça e seja louvado o nome do Senhor. Então hoje, 20 horas, Rua Murilo Furtado, 849. Deus abençoe os irmãos. E eu quero também lembrar que no domingo nós teremos já Santa Ceia. Isso eu vou dando aviso todos os dias. Santa Ceia do Senhor, às 9 horas da manhã, estaremos presentes, eu e a bispo, estaremos tendo a apresentação dos departamentos, posse dos departamentos, com oração e posição de mãos, para a glória de Deus. Deus te abençoe. E domingo, toda a igreja está convocada a estar de manhã para o momento de posse, o momento de oração, de posse dos departamentos. Deus abençoe os amados, amém? Estará também presente nossa Vila Zilda, Vila Airosa, representada para a glória de Deus. Deus abençoe, e a paz do Senhor Jesus que vão entrando. E eu quero estar lendo o Evangelho de São João. A bispa ligou aqui um ventilador que é uma benção, deu um arzinho aqui que está bem quente, Evangelho de São João, capítulo 16, que fala sobre a missão do Consolador. E é lindo esse capítulo, essa missão do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Mas fala da sua missão. Qual é a missão do Espírito Santo? É a mensagem de hoje, na nossa vida, a missão dele. A paz do Senhor Jesus, missionária Sônia Menezes. Deus abençoe a todos aí, representando aí o Ceará, o Nordeste, todo o povo de Deus representando São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Estados Unidos, todos, o carinho de todos. Deus abençoe a todos os estados do Brasil, Pernambuco, todos os amados, em nome de Jesus. Deus abençoe aí. Estarei lendo, louvado seja Deus, a palavra em João capítulo 16, que diz assim: a missão do Consolador. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todos o que vos matar será julgado, com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Aí eu vou pular para o versículo 7, que diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
até aqui, né? Meus amados, a paz, os que vão aparecendo aqui o sinal, Deus abençoe a todos. Irmã Sônia Menezes, um grande a paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Jonathan, para o Luzinho, para o outro, a todos eles, tá bom? Toda a família, Deus abençoe. E a todos que entram aí na live, em nome de Jesus. Aqui, o capítulo 16 do Evangelho de São João, o apóstolo João, ele traz a passagem que Jesus declara, palavras do próprio Jesus, a missão do Consolador. Então Jesus, ele diz que se ele não fosse, quer dizer, ele venceu aqui, mas ele vai ao Pai para que o Espírito Santo, o Consolador, venha para estar conosco, que é o que nos ajuda. E a função da missão do Espírito Santo, a paz do Senhor, Adriana Flávia, ela que vai postando aí hoje o culto de hoje, que a nossa pastora Simone, um vaso de Deus, vai estar ministrando o culto da vitória. Então você esteja aí na rua Murilo Furtado 849, hoje à noite, faz a tua caravana. Pastora Simone, vaso de Deus, vai estar ministrando hoje para a glória do Senhor. Eu, se fosse você, minha irmã, já preparava a mala para de noite estar junto. Rua Murilo Furtado 849. A nossa diaconisa Adriana Flávia já vai aí postando as orações, os pedidos, irmã Maria Rosa, a qual ela ontem disse que já teve uma melhora inicial, glória a Deus, a igreja continua orando por ela, nossa missionária Ana também, a igreja orando por ela, nossa irmã Aninha também orando por ela, e toda a família da irmã Ana também, a missionária Ana, orando por todos, e os irmãos também, a todos, família da nosso pastor Josué, missionária Valda, todos aí apresentados aí pela nossa diaconisa Adriana Flávia, diaconisa Valquíria também, olha, está sendo apresentado. Deus abençoe a diaconisa Luci, todos apresentados ao Senhor. Nós oramos, como a palavra diz, orai-vos uns pelos outros. Nós estamos orando, sabemos que todos oram por nós, pela minha saúde, pela da bispa, e nós vamos caminhando com o Senhor. Voltando à palavra, o capítulo 16 é um capítulo que o próprio apóstolo João relata as palavras que Jesus diz. Então ele fala do Consolador. Então ele diz no versículo 7 que convém que ele fosse. Ele está dizendo, olha, eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador. Se eu não for, o Consolador não virá. Por quê? Porque Jesus vai ao Pai após a sua vitória com o corpo glorificado para interceder por nós. Jesus é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. E como intercessor, ele envia a terceira pessoa de Deus representada na terra. Veja bem, porque o Pai e o Filho é um, e o Espírito Santo está nele, que é o Espírito da divindade de Deus, é o Espírito Santo. Então Jesus envia ele como Consolador. Se nós observarmos o homem sem o Espírito Santo, ele está só corpo e alma, que é o próprio espírito do homem. Ali ele está desligado de Deus, né? E com o Espírito Santo ele está ligado a Deus. Então Jesus nos liga novamente a Deus. Por isso que religião quer dizer religare no latim, religação. E Jesus diz, quando entra em Jerusalém, diz, olha, eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então, o Espírito Santo é o intercessor. Tudo, qual a função? Aqui o apóstolo Paulo traz a missão do Consolador. É o título do capítulo 16.
E Jesus diz qual é a missão dele, qual é a função que o Espírito Santo tem como missionário na terra, de nos ajudar, e a função dele é nos ajudar. E nós, nas nossas fraquezas, buscar ele, na ajuda dele, porque ele é Jesus conosco até a consumação do século, até as coisas se cumprirem. Na verdade, por um tempo a igreja ficará sem ele, e depois virá o juízo final, mas a consumação do século, quis dizer, estarei convosco, até o arrebatamento da igreja. É uma consumação que vai se cumprir, é uma palavra cumprida para a igreja, né? O cumprimento dela se determina com o arrebatamento, e aí haverá a retirada do Espírito Santo. E aí também a palavra faltará, porque o Espírito Santo, ele trabalha pela palavra, e a palavra revela o Espírito, testifica do Espírito Santo. E Jesus fala da importância do Espírito Santo. Então ele fala da missão do Consolador. E eu entendo maravilhosamente como Jesus fala conosco a função do Espírito Santo. Ele chama de Consolador. Então a gente vê que os aflitos chegam para Jesus e o aceitam, e ele para o mal. Se nós crermos, confessarmos com a boca, como o apóstolo Paulo fala nas cartas aos Coríntios, capítulo 8, versículo 8, se não me falha a memória, ele diz que essa é a palavra da fé que pregamos, ela está perto de ti, na tua boca. Com a tua boca confessar a Jesus como Salvador e no teu coração crer, né? Então, quer dizer, esse Consolador, ele passa a ajudar, ele passa. Então, quando a gente chega para Jesus, a gente chega aflito, o espírito em angústia, em desespero, em aquela ardência de sede de justiça, da verdade, né? E aquele vazio que a gente lembra quando não tinha Jesus, um vazio estava na nossa alma, no nosso espírito. E a gente vê que quando o Espírito Santo, a gente passa a ter ele como ajudador, ele preenche esse vazio. Então Jesus diz, ele fala da missão do Consolador. Ele diz assim: quando, versículo 8, ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então, isso é missão do Espírito Santo. A missão dele é convencer a pessoa do pecado, a pessoa que ela está andando errante, andando sem Deus, e na sua própria forma de ser, porque a gente pensa que a gente tem Deus. No mundo também pensava desse jeito. No mundo que eu digo assim, né? Antes de estar na igreja, de compreender a Escritura Sagrada, antes de estar no corpo de Cristo e ter o Consolador. Então a gente pensa que tem, mas nós estamos sem o convencimento. Ele vai lutando, o Espírito Santo vai lutando para convencer. E por isso que a palavra diz: qual formosos os pés daqueles que pregam as boas novas. Muito lindo, né? Então, ganhar uma alma, né? É algo tremendo, né? Então, esse dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ele disse, até chorou, né? Assim, um senhor, e ele disse: olha, eu vou na igreja. Ele disse: eu tenho Jesus, mas eu não tenho ido. Mas ele dizia: eu tenho Jesus. E ele falou: eu sou católico e tudo, mas deixei de ir, E eu fui falando para ele assim: olha, quando esse Jesus, ele vem, preenche o vazio que está em nós,
a gente passa a ter a certeza da caminhada, a gente passa a ter a certeza, ainda que tem lutas, e eu percebi que ele prestou atenção. Então, eu senti assim uma oportunidade de Deus de falar de Jesus para aquela alma, para que ele busque a Jesus, para que ele não olhe as circunstâncias da vida, mas que ele preencha aquele vazio. Então, qual é a missão? Jesus deu a missão do Consolador, e a missão quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Essa é a primeira parte em que o Espírito Santo tem como missão de nos consolar. Da justiça e do juízo. Então ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então são três coisas, né? E o próprio Jesus explica. Então a palavra aqui está explicativa por si própria. E Jesus diz, do pecado porque não crê em mim. Porque a gente, quando pensa o pecado, é só os erros que cometemos, né? Não, aqui está falando o maior pecado, creio eu, foi o homem deixar Deus e cair na sua idolatria, cair a adorar outros deuses, a esquecer de Deus, a botar os elementos que Deus fez, criou com as suas mãos, com a sua palavra gloriosa, no lugar de Deus. Então, isso é afastamento de Deus. E o Consolador tem uma missão de nos aproximar de Deus e nos convencer do pecado. Então diz assim, do pecado porque não crês. Então quando nós, eu me lembro que foi uma luta para mim conseguir aceitar Jesus, porque eu dizia que tinha. E quando eu aceitei, eu senti que algo aconteceu espiritual. E aí aquele vazio, aquele buraco que tinha dentro da alma, passou a ser preenchido. Então algo aconteceu. Então quando a gente confessa com a boca e crê no coração, Jesus passa a ser parte da nossa vida, o Consolador passa a fazer morada em nós. E aquele vazio, aquele buraco que tinha de sede da verdade, sede de justiça, passa a ser preenchido. Lindo, né? E aí ele diz, então se nós crermos em Jesus, e se nós estaremos tirando esse mal da nossa vida, crer que Ele é o único Salvador, é o único que deu a vida por nós, é o único que se entregou por nós, nós estaremos com certeza tirando um mal que há na humanidade, ter deixado Deus e reconhecer verdadeiramente o Salvador. Então, isso, pelo que a gente entende, é o pecado, né? Porque não credes em mim, Jesus diz. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Da justiça, porque a justiça de Deus, ela veio para ser feita, ser realizada através de Jesus. Porque Jesus Cristo é o perdão. A justiça de Deus para o homem, através de Jesus Cristo, está ligada ao perdão. O perdão é que nos restaura a Deus, é que nos lava, nos limpa com a palavra e com o amor de Deus. É o perdão, porque ele pega os nossos pecados e lança para o mar do esquecimento, lança para trás, e aí nós começamos uma nova vida, né? Uma nova caminhada com Ele. Então tudo isso faz parte da missão do Consolador, porque aí Ele vai intercedendo, e a gente não faz isso por si próprio. Nós, o que fazemos é nos render a Ele, reconhecer a Ele, e aí o Espírito Santo, que é missionário de nos ajudar, ele é o missionário de Deus a nos ajudar, é o Espírito Santo, que é Jesus conosco. E ele vai convencendo. Então cada ponto ele convence. Do pecado, então ele vai o pecado porque não crê, nós cremos. Então esse foi.
mas do pecado que quando nós queremos nos perder, não entender mais Deus, ter dificuldade na caminhada, ter dificuldade e as coisas vão com ele, vai convencendo, dizendo, não, vamos caminhar junto, vamos estar juntos, estar firme. Esses dias o Senhor me deu no domingo, eu estive no domingo ministrando, está em Jerusalém até que do alto vos venha poder. Então está, permanecer, está na presença dele, para que ele possa ajudar. E essa é a função. Então o próprio Jesus, na sua ida, e para enviar o Consolador, ele diz que do alto vos veio o poder, é o Consolador. Então ele diz, convenceu do pecado, agora convence também da justiça, né? E a justiça de Deus, a gente crê pela fé que Jesus Cristo realmente veio, esteve na terra, nasceu, era necessário que nascesse de mulher, mas gerado pelo Espírito Santo para que ele passasse como homem, sentisse as nossas dores, sentisse as nossas dificuldades, mas fosse vencesse o império da morte que destruía o homem, porque o homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para viver eternamente, imagem, mas semelhança de Deus. Então, vida eterna, e essa é a promessa. Então, o Espírito Santo nos convence disso. Então, eu gosto muito quando Jesus diz assim, vós não escolheste a mim, eu escolhi a vós, entendeu? Então, o próprio Jesus é quem nos escolheu, e pela sua graça, misericórdia e favor, né, nos alcançou. E o Espírito Santo intercedendo fez que nós pudéssemos chegar a Ele. Muito lindo, né? Então não chegamos simplesmente sozinhos ou por força própria. Alguém orou, porque o Espírito Santo usou para aquela pessoa orar, interceder por nossa vida. Então quando nós oramos e intercedemos por outro, o Espírito Santo está indo, tanto para a cura, para a libertação, para a restauração. Esse é o poder de Deus na terra. Através da ação da palavra, a missão do Espírito Santo é a justiça de Deus também. Então, do pecado, primeiro, e depois da justiça. Porque a gente crê, a justiça de Deus, ela é Jesus. A gente crê que Deus deu o seu Filho unigênito na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Espírito Santo é o Consolador. O terceiro ponto é do juízo. Ele convence do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Muito lindo, né? Isso são palavras de Jesus. O príncipe deste mundo já está julgado. Satanás já está derrotado. Ele foi vencido. Jesus Cristo veio e o venceu pela sua desobediência, por tudo que ele tentou contra Deus e tentou contra o homem. Porque o homem, se a gente, eu gosto desse ponto porque de trazer esse exemplo, mesmo que seja 1000 vezes, é importante a gente ver. A gente vai em Mateus 4, a gente vai ver que uma das tentações no deserto contra Jesus por Satanás ele diz assim, olha, ele mostra ele dá uma visão a Jesus de toda a riqueza da terra, tudo, né, de toda a glória que a terra tem, e ele diz para Jesus assim, olha, se prostrado me adorares, você vai ver um ponto principal dessa palavra, depois você lê. Se prostrado me adorares, eu te darei toda esta riqueza desse reino. Mas ele diz algo que sempre me chamou a atenção, que foi me dado. Então, quem deu foi Adão. Quem deu, nós homens, acabamos dando
legalidade para ele, direito para ele, porque não conhecíamos a verdade, mas agora conhecemos a verdade. Agora conhecemos a verdade e nós glorificamos em nome de Jesus, glorificamos o nome do Senhor e com certeza a verdade é que Deus tem sido maravilhoso através da pessoa do Espírito Santo, que nos traz essa graça de favor imerecido, que Ele nos ajuda, porque nós, pelas nossas próprias forças, jamais conseguiríamos estar firmes em Jesus. Então é lindo quando alguém serve a Jesus, né? Está lá limpando a igreja, está lá pronto, em oração, né? Há uns com chamado de louvar, outros com chamado da palavra, outros com chamado da intercessão, outros com chamado de socorro, aqueles que trabalham na obra, que vai visitar os enfermos, vai visitar os moradores de rua. Tantas coisas que a igreja tem para fazer. Outros cuidam das crianças, das criancinhas, para que elas possam ser geradas. Isso não é nenhum serviço da casa do Senhor, é obrigação, é favor, porque nós recebemos o favor de Deus, que é imerecido por nós, né? O favor de Deus, que é a graça, chamada graça. E é graça que nós alcançamos quando nós temos a oportunidade de servir a Deus, né? De falar para alguém de Jesus, aquela pessoa chora. Eu estava pregando esses dias, quer dizer, pregando, confabulando a palavra de Deus numa conversa, ouvindo ele. Um senhor de 76 anos, ele dizia, olha, eu caminhei, criei filhos, e ele foi contando a história dele, falando, e aí eu fui ouvindo, e no final eu disse para ele assim, olha, eu aprendi uma coisa, né, já um pouco adulto, né, já com 30 eu se não me lembro, 34, não sei, 33, 34 anos, eu falei assim, eu aprendi uma coisa, após Jesus entrar na minha vida, as coisas se firmaram. Aí ele ficou me olhando assim, ele disse, eu ia na igreja, e ele católico, ele falou, eu ia na igreja, mas eu larguei e tudo. E ele chegou a chorar, ele falava dos filhos, netos. Falei, hoje eu me sinto sozinho. Falei, aí eu tive a oportunidade de falar, eu encontrei alguém que preenche esse vazio. E ele se chama Jesus. E ele me olhou assim. Eu achei lindo isso, né? E eu senti assim alegria no meu coração de ter a oportunidade de falar para aquele homem mais velho que eu um pouco, e chorando, né? E dizendo, poxa, fiz tanta coisa na minha vida, mas hoje eu me sinto sozinho. Eu falei, deixa Jesus entrar para te preencher. E ele ficou me olhando assim, ele falou, entendi o que o senhor quer dizer. Eu falei, vamos buscar ele, vai na igreja, vamos caminhar. E ele falou, eu preciso conversar mais com o senhor. Eu achei lindo, né? Então, a função, né, o que o apóstolo João declara, a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo é um missionário de Deus na terra, representando Jesus, como ele falou. Então ele está em nós, ele não está nas paredes, ele está na igreja, ele está presente, é onisciente, onipresente, onipotente, tanto que ele está em mim, está em você que está aí longe, está no outro que está lá do outro lado do globo. E ele está presente porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Isso é a divindade de Deus. E é pelo seu Espírito. Tanto que Moisés, eu gosto muito do entendimento de Moisés. Né? Ele diz assim, Deus é mente eterna. E o apóstolo Paulo vem e acaba de esclarecer a humanidade, dizendo, Deus o apóstolo João, Deus é Espírito. E convém que o adorem em espírito e em verdade. Então,
existe a pessoa de Deus, mas ele para nós está em espírito. Nós o veremos naquele dia, nós estaremos diante dele, que ele estará com o corpo, ele tem o corpo glorificado e nós estaremos com o corpo glorificado, então poderemos vê-lo face a face, como o apóstolo Paulo também fala, e o apóstolo João traz tudo aquilo que ele viu. É muito lindo, né? Então, se nós entendermos a função do Espírito Santo em nossa vida, nós vamos buscar sempre ajuda e vamos conseguir. Ninguém fica sem conseguir, ninguém fica com a alma em chamas, né? Em chamas de tristeza, em chama de angústia. Ele veio para isso. Por isso que fala a missão do Consolador. É para nos consolar da dor. Né? Às vezes a perda de um ente querido, a alma da gente queima, arde. Então o Espírito Santo está aí para consolar, para agir, mas nós temos que buscar ele, orar a ele, dizer me ajuda. Né? Às vezes a gente entra em lutas com as dificuldades do nosso dia a dia, seja com família. Quem é de nós que não tem luta? Qual de nós que não tem luta nessa terra? Se o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, só que ele deu a receita. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o Espírito Santo é aquele que nos consola. Né? O Espírito Santo é aquele que nos convence. Então a função, o próprio apóstolo João relata, a minha Bíblia está em vermelho, no capítulo 16 do Evangelho de São João, o apóstolo Paulo tem a permissão de Deus de relatar as palavras do Mestre. E nessa palavra do Mestre, ele começa a falar do Consolador, da própria boca de Jesus. Ele falando de que ele iria para o Pai, que se ele não fosse, não seria assim. Então ele não viria o Espírito Santo se Jesus não fosse. Quer dizer, ele venceu aqui, mas ele tinha que voltar ao Pai, porque ele foi interceder, chegar, Pai, agora é preciso que o Consolador, o Espírito Santo, esteja com o povo na terra. Para quê? Porque ele nos convence. E Jesus diz do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Então, do pecado, da justiça e do juízo. E nós entendemos, o maior pecado é a gente não crer em Jesus, ou largar ele por idolatria, ou crer na criatura mais do que o Criador. Isso é pecado. É isso que nós erramos, que a humanidade errou. Né? E eu dei o exemplo aqui, né? Quando Satanás oferece para Jesus toda a riqueza da terra, depois você lê Mateus 4, né? O momento que Jesus vai para o deserto e faz o jejum de 40 dias. E uma das coisas que Satanás diz, olha, ele não obedeceu a transformar as pedras em pães. Ele não obedeceu tirar a própria vida, porque ele ofereceu a ele o suicídio. E a outra parte, ele lhe ofereceu toda a riqueza da terra. Mas só que, como eu disse, me chama muita atenção quando ele diz assim, a qual foi me dado. Então ele pede a Jesus para adorá-lo, que ele lhe dará toda a riqueza, mas aqui me foi me dado. Então, Deus não deu as coisas da terra para ele. Quem deu foi Adão, foi o próprio homem. O próprio homem andou no seu curso e perdido no seu curso, o homem não conseguia mais se voltar a Deus. Por isso que Jesus Cristo vem como advogado, Pai. Então, o momento que a pessoa confessa com a sua boca, diante da igreja, que é o testemunho, e crê no seu coração, lá Jesus já fala para o Pai, olha, Pai, esse me confessou. E o Espírito Santo começa a ter ação nessa pessoa, começa a fazer morada, né? O próprio Jesus diz
em Apocalipse capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Olha que palavra linda de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, ouvir a minha voz, né? E abrir, ouvir e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, ele está falando da morada, em que ele e o Pai são um, e que na terceira pessoa ser revelada ao homem, que é agora o Espírito Santo, Jesus passa a estar conosco até o cumprimento das suas escrituras. Coisa linda, né? Isso é lindo. Só que o Espírito Santo tem uma função. A palavra diz que, o meu título diz a missão do Consolador. Então é preciso que a gente entenda que o homem sem Jesus, sem o Espírito Santo, ele está vazio. Ele tem um buraco dentro da alma dele, dentro do espírito dele, que não está preenchido. E ele é preenchido ao momento que ele chega para Jesus, e aí Jesus já diz: Espírito Santo fica nele, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, presciente, e ele está. Aí ele nos dá sonhos, nos dá visão, nos avisa dos perigos, nos avisa dos pecados, nos convence da justiça de Deus, que Jesus Cristo está em glória, que ressuscitou dos mortos, que venceu a morte. E também traz a justiça, o juízo, né? E o interessante é que essa terceiro ponto, que o primeiro é o pecado, o segundo a justiça, o terceiro é o juízo. O juízo, porque o próprio Senhor Jesus, ele aclopou a destruição de Satanás. Ele diz assim, olha, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Leia aí versículo 11, já está julgado. Então ele está vencido. Nós não temos que vencer a Satanás. Quem venceu foi Jesus. Homem nenhum vence a Satanás. Agora nós temos a autoridade do Consolador e de Jesus que está em nós. Então, quem abrir a porta, ele entra, preenche o vazio e ainda traz autoridade. Tá? Então, aí passa a ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa do Senhor, é revelado ao homem, à terra. É Jesus, é Jeová, é o próprio Deus em presença conosco. Né? Então, quando o apóstolo João diz que Deus é Espírito, e convém, capítulo 4 de São João, convém que o adore em espírito e em verdade. Então, ele está presente em todos nós, e de todo aquele que crê, de todo aquele que confessa, para que ele possa consolar. Então, os nossos problemas, abrindo aspas, as nossas aflições, ela é consolada, mas nós temos que buscá-lo. O Espírito Santo é como Jesus disse que aquele que crê em mim, do seu ventre jorrará rios de água viva. Ele é uma fonte que jorra água viva para vida eterna, mas jorra de nós. O Senhor me deu essa mensagem ontem, eu acho que não foi enviada, porque ainda não consegui tirar. A Adriana Flávia vai tentar tirar a mensagem de ontem para você ver e enviar alguns, que a mulher samaritana encontra ele num poço, numa fonte, né, do poço de Jacó, ou poço de Sicar, da cidade. E ela diz para ele assim: como me pede água se o senhor não tem a corda, a caçamba, ou né, que tirava a água? E aí nós tivemos ontem o esclarecimento, a caçamba, né, a vasilha com a corda, para o entendimento de hoje, que tira a água,
A fonte é Jesus Cristo, a caçamba que tira a água é a palavra, e o cântaro em que recebe a água somos nós. E esse cântaro, ele é levado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, como a moça, a samaritana. Já saiu, ela era o cântaro, levando aquela água que Jesus Cristo, aquele que crê em mim, do seu ventre jorrará rios de água viva. Então o Consolador está aí para agir, para trazer a cura, para trazer a libertação, para trazer o convencimento do pecado, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo de Deus, para que nós possamos estar firmes, né? Porque o problema, eu sempre tive o entendimento que o problema não é o começo, porque o começo a gente aceita Jesus. É como a gente chega, até é dito assim esse provérbio, é como chega, é o final de tudo. Mas o durante, é a caminhada. Então, para mim, o final diz como caminhamos, como andamos com Jesus. O fim, porque o fim vai ser aberto um livro das obras e vai nos agraciar com o livro da vida, porque as nossas obras foram aprovadas diante de Deus. Quando fala obras, é em tudo, né? A caminhada do crente. Então o Consolador está aí, o Espírito Santo, para convencer. Eu quero fazer uma oração com você, fazer uma oração para que o Espírito Santo continue conosco, né? Para que ele possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que a gente possa caminhar com graça, com força diante do Senhor. E que haja cura, haja milagre, porque ele é a fonte de poder. Por isso é chamado Consolador, ele é a fonte de poder de Deus, de Jesus Cristo, representado na terra, em nós. Então aqui está Deus, aqui está o Espírito Santo, aqui está Deus com Jesus e o Espírito Santo que representa ele na terceira pessoa em nossas vidas. E aí, a ação do poder de Deus acontece. Cura, libertação, restauração. E eu quero aproveitar o gancho para passar um entendimento meu que o Senhor me deu durante a minha jornada de 31 anos com o Senhor. O maior milagre, o maior sinal de Deus é a salvação, é nós permanecermos firmes nele. Oh, glória, aleluia! Louvado seja o Senhor. Esse é o maior milagre que nós temos que agarrar nesse sinal. Por isso que muitas vezes que Jesus curou, e ele parava e dizia assim, olha, vós tem crido por causa dos sinais que eu vos tenho dito. Mas aí ele fala do sinal de Jonas, mas eu vos darei um outro sinal, senão de Jonas. Então, por que ele está falando isso? Porque para nós não agarrarmos só com a cura da carne, mas a cura da alma, a cura do espírito, que é convencido pelo Espírito Santo, que é liberto pelo Espírito Santo, para que a carne corresponda, porque a carne ela se inclina, o apóstolo Paulo diz, para as coisas do mundo, mas o Espírito não, ele se inclina às coisas de Deus, às coisas do alto, quer dizer, as coisas do céu, as coisas da glória de Deus. O Espírito se inclina a isso, mas a carne não, ela quer então, o Consolador ajuda a carne quer, não, vamos para o pecado, aí o Espírito Santo diz, opa, vamos para Deus, vamos para o lado de cá, é aqui, vamos olhar para o alto, vamos olhar para cima, vamos caminhar para cima. Essa é a função do Espírito Santo, a nos ajudar quando estamos tristes, quando perdemos um ente querido, quando temos as adversidades, às vezes nos problemas da família, filhos. Quem pode nos ajudar? Se não o Espírito Santo. Só que tem uma coisa, o Espírito Santo, ele passa a agir na minha vida e na tua, quando nós o buscamos. Não se esqueça que ela é fonte.
Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu gostaria de dar aqui para os irmãos para encerrar. Eu ouvi falar de uma fonte ali, que a água é muito boa. Muito boa. Mas eu nunca fui naquela fonte beber daquela água. E eu bebo de outras águas. Mas alguém falou para mim e disse, olha, eu conheci uma fonte ali, que ela tem água muito boa, água cristalina, não tem mistura, não tem nada, não tem nada que possa... a água é maravilhosa, ela é muito boa e faz bem para a saúde. Mas eu nunca vou naquela fonte. Eu sei que tem. Aí eu estou bebendo das águas, mas eu falo até para os outros, disseram-me que tem uma fonte ali boa, mas eu nunca bebi dessa água. O Espírito Santo é a fonte que jorra para a vida eterna. Então eu preciso beber desta água, preciso experimentar. Então, o momento que eu vou àquela fonte e pego daquela água e bebo, eu não ouvi falar só daquela fonte. Eu quero colocar aqui algo que é maravilhoso, quando o Jó, que é apresentado por Deus, homem temente, um homem que tem suas qualidades de temor a Deus, né, se desviando do mal, de tudo, ele não conhecia Deus o suficiente. Então, quando ele passa por aquela luta, que ele perde tudo, mas por ele manter a fidelidade, ainda que ele falou algumas coisas, mas não imputou a Deus nenhum mal, e ele ficou firme na presença do Senhor. Isso nos ensina como igreja, como crentes, né? Como servos de Deus, que o importante não é como começa, mas para terminar tem que ter a caminhada firme diante do Senhor. É isso que conta. Por isso que o livro das obras serão abertos. Aí o Senhor restaura, né, o devolve tudo em dobro. E ele faz um pronunciamento, assim, uma exclamação da palavra. Eu vou dizer isso, exclamação da palavra, para que o mundo pudesse ouvir, em Jó 42, dizendo assim: antes, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos ou preceitos, depende da tradução, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, né? Antes, eu não posso pular alguma coisa aqui, mas depois você lê. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Olha que coisa linda. Mas agora os meus olhos te veem. É muito lindo isso. Irmãos, é lindo. O Espírito Santo convenceu um homem que caminhava, mas ele precisava ainda de um convencimento a mais, que era ser transformado, ter confiança total em Deus. O Jó precisava disso, e ele declara isso. Eu antes te conhecia de ouvir falar, ele dizia: eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus, mas praticar Deus é melhor. Ter Deus de verbo era o que Jó fazia, até temia, até desviava-se do mal, mas era de verbo. Ele próprio diz isso, para que todos que vêm para o caminho do Senhor entendam. Isso é um ensinamento de Jó para a igreja, dizendo: antes eu conhecia de ouvir falar. Alguém falava. Irmão, conhecer de ouvir falar é fácil. Eu abro aqui um parênteses. Mas de com ele andar é muito melhor. E o Espírito Santo nos faz isso. Ele é o consolador, ele é o ajudador. Consolador é o que ajuda. Então ele pega pela mão e diz: agora vamos andar com Deus. Você ouvia falar, eu também ouvia. Eu me lembro, fui em tantos lugares, fiquei tanto tempo em alguns lugares, e quando verdadeiramente Jesus me alcançou, aí o Espírito Santo disse assim: agora me dá a mão, que nós dois vamos caminhar com ele. Essa é a função, é a missão do Espírito Santo para a igreja. E ele ainda está. Eu quero deixar aqui, desse pão diário de hoje, que ele ainda está, ainda não foi tirado, será tirado. Triste vai ser a hora que Deus tenha misericórdia de mim e de todos da igreja,
que a hora que for tirado ele e a palavra, irmão, o homem andará ermo. E Deus já me mostrou, né, uma visão. Vai andar ermo, sem o Espírito de Deus. Não, sem força. Vão andar como mortos-vivos. Como até o que eles fazem aí, os mortos andando. Vão andar como mortos-vivos. Assim é o homem sem o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha nos consolar, trazendo lembrança para que nos lembre do pecado, da justiça e do juízo de Deus, mas trazendo a cura, trazendo a provisão. Ele ajuda em tudo, ele ajuda aos passos que vamos dar, até para decisões da emoção, decisões do nosso sentimento, do amor, para a construção de família. Ajuda sim. É que nós tomamos as nossas decisões na frente dele e nós depois até culpamos a Deus pelos acontecimentos. Ele ajuda a suprir as necessidades. Guarda isso. O Espírito Santo, o Consolador, é a sua missão. Ele tem uma missão na minha vida, na sua vida, para nos fortalecer, nos renovar e nos caminharmos na caminhada com o Senhor Jesus. Amém? Oremos a Deus, amados, em nome de Jesus. Ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel, a Ti eu louvo, a Ti eu clamo, a Ti eu adoro. A Ti peço perdão de nossos pecados, Senhor, nos dá força. Espírito Santo, quero, Senhor, neste momento declarar no nome de Jesus, que, Senhor, que Tu tire todo o mal, que Tu, Senhor, se o mal é enfermidade, Tu cura. Espírito Santo, Tu és o poder de Deus na terra. Senhor, se o vazio ou, Senhor, as feridas, que, Senhor, que da morte ou qualquer outra coisa que nos fira, Senhor, possa, Senhor, ser curado. Senhor, porque Tu és o Consolador, Tu és o ajudador, Senhor. Tu tens a missão da cura, a missão da libertação. Senhor, é onde houver uma enfermidade, onde houver, Senhor, uma alma sedenta, vazia, Senhor, para Te aceitar, para preencher, Senhor, o vazio do Seu Espírito, da sua alma. Senhor, entra agora. Senhor, onde houver uma enfermidade, Tu és o poder de Deus na terra, Tu és Jesus conosco. Agora, Senhor, haja cura. Onde tiver um espírito atormentador, Espírito Santo, no nome de Jesus, vai agora ao encontro desta alma sedenta. Senhor, e quebra as cadeias do inferno. Satanás já está, pelo juízo de Deus, condenado. Já está julgado. E, Senhor, eu creio na vitória, eu creio, Senhor, do Teu povo livre, eu creio na igreja livre, eu creio num povo restaurado, num povo que permanece, num povo que tem força pelo Consolador, Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que, Senhor, a Tua glória se manifeste, que haja salvação nos povos, que cada um de nós seja uma fonte, Senhor, inesgotável, Senhor, de água que jorra para a vida eterna, para aqueles que têm sede, que ainda têm necessidade, Senhor, de ser salvo, têm sede de justiça, têm sede de verdade. Senhor, ajuda-os, Pai, tira da prisão, da cegueira, Senhor, espiritual, tira das correntes do maligno, tira, Senhor, quebrando, Senhor, todos os portões e ferrolhos de ferro, sejam despedaçados agora pelo nome glorioso de Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo, que tem o poder de nos consolar, de nos ajudar, de nos fortalecer, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu declaro agora salvação aos povos, fonte que jorra de vida eterna, para, Senhor, alcançar e tirar das aflições, trazendo a paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra, leia ela,
né? João 16, que Deus console a todos nós, nos ajude nas nossas aflições. Fique na paz, envie a palavra. A Adriana Flávio vai estar aí pegando um tempinho aí para tirar, que isso dá trabalho, e ela vai trazer a mim, e eu vou estar enviando a você a palavra de ontem, a mensagem de hoje, para que você possa glorificar o nome do Senhor. Mas assim, o propósito é esse, não é de você ficar ouvindo, não é só de crente ficar ouvindo, mas envia para que envie para outros. O propósito é enviar Jesus, enviar essa palavra. O propósito é só esse, é Jesus ser conhecido, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Fique na paz. Amanhã estarei aqui às 10 horas. Lembrando, hoje às 20 horas, temos o culto da vitória, Rua Murilo Furtado, 849, Pastor Simone, um vaso de Deus vai estar, eu tenho certeza que Deus vai usar ela para a tua vida. Faz a tua caravana e vem. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus.